Silva, Carol, que é da bancada da FPA, do Agro, no Congresso Nacional. E a gente, então, vai conversar também com outro representante ilustre da nossa bancada para continuar repercutindo essa taxação americana. Quem está com a gente agora é o vice-presidente da FPA, o deputado Arnaldo Jardim, sempre com a gente aqui, ajudando a iluminar o nosso pensamento e de quem nos assiste também. Bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Valteno. Nós estamos precisando muito de iluminação, viu, Valteno? Estamos precisando de muita habilidade, como disse o Zé Silva agora, combinar isso com firmeza. O que nós imaginamos, eu, ao lado do Pedro Lupion, da Tereza Cristina e outras lideranças nossas da FPA? Nós precisamos buscar aliados. Que aliados que nós podemos constituir, Valteno? Primeiro, quando nós exportamos a carne para os Estados Unidos, a carne chega lá e ela é processada, vira hambúrguer, ela vai muitas vezes propiciando uma cadeia lá produtiva. Repito, processamento, embalagem, distribuição. O nosso suco de laranja chega lá em caminhões tanques, é um volume imenso de suco. Lá também é processado e distribuído. A mesma coisa se refere a outros segmentos. Portanto, há uma cadeia. Isso significa emprego, atividades lá nos Estados Unidos. Eles precisam nos apoiar. Segundo, nós importamos dos Estados Unidos. Nós mais importamos do que exportamos. Isso é uma coisa que nos surpreendeu muito, porque todo esse processo do Trump, toda essa iniciativa, é ele reclamando que há um grande déficit dos Estados Unidos, que os Estados Unidos importam muita coisa e que o mundo vende lá, o mundo e o Brasil. Só que no caso do Brasil, nós vendemos e compramos mais do que vendemos, ao contrário das outras nações, que têm, portanto, um superávit, nós temos déficit com relação a isso. Então, nós também devemos buscar constatar aquelas empresas que exportam para cá, americanas que exportam para cá, e aquelas outras que aqui no Brasil vivem conosco, convivem conosco. Então, buscar aliados me parece fundamental para nós podermos, nessas 2 semanas, buscar uma boa negociação. Eu já vi que na agenda de vocês amanhã tem um almoço na FPA para tratar exatamente desse tema. Ao mesmo tempo, Jardim, tem o governo sinalizando aí também com a criação de um comitê com empresários. O vice-presidente Geraldo Alckmin também é craque nisso, poderia estar à frente dessas negociações. Como é que você vê as iniciativas do governo? Acho que foram positivas. Primeiro, que acho que o governo moderou e afirmou a disposição de negociar. Gostei disso. Segundo, nós aprovamos a lei da reciprocidade. É um evento, é quase que como uma arma na mão. No Senado foi relatado pela Tereza Cristina, na Câmara foi relatada por mim, a lei da reciprocidade, nós tivemos unanimidade. E eu acho bom que o governo não use ela imediatamente. Ou seja, ela deve ser antecipada, ela deve ser precedida de toda a possibilidade de negociação. Quando eu disse que a gente deve buscar, as empresas já estão fazendo isso, que lá processam as nossas exportações ou que exportam para cá, acho bom que o governo tenha esse diálogo também com o setor produtivo. É o mesmo diálogo que buscou estabelecer o governador Tarcísio de Freitas, que amanhã faz uma reunião também. Amanhã nós vamos estar chegando hoje em Brasília, eu, Pedro, Tereza, os líderes aí, todos os nossos componentes da FPA, e temos uma agenda intensa de conversações buscando contribuir para esse clima de negociação. E achei bom que o governo faça isso também em diálogo com o setor produtivo. Deputado, então, na sua opinião, não é o momento certo, o primeiro ponto ali, usar a lei, seria isso? Acho que não, Carol. Acho que não devemos fazer isso ainda, tá certo? A lei da reciprocidade nos dá e delega ao Executivo
a possibilidade de escalar tarifas. Mas imagine, se a gente responde, aí os Estados Unidos têm negociação, pode responder também com uma consolidação, vai ficar em 50 de qualquer jeito, ou até avançar nisso, é um tipo de escala, ou seja, quando você vai buscando cada vez mais tensionar o ambiente, que não se imagina onde irá parar. Portanto, eu acho que a lei da reciprocidade, que, repito, é um instrumento poderoso, nós fizemos bem em aprová-la, fazemos bem em delegá-la para que o Executivo faça, mas não é hora. Nós temos 2 semanas de buscar intensas negociações, diálogos nos diferentes níveis, buscar estabelecer aliados nessa nossa argumentação e deixar a lei de reciprocidade somente mais adiante. Você coloca um ponto interessante, deputado, porque isso envolve, Carol, desde o trabalhador na fábrica, que corre o risco de ficar sem o emprego, o empresário, que fica difícil vender num contexto de taxação assim, o governo, enquanto representante máximo da diplomacia. Então, eu fico pensando, será que os empresários e os governos estaduais formam também uma linha de frente para isso? Você está vendo acontecer isso em São Paulo? O governador Tarcísio tem conversado? Porque, do ponto de vista assim, do impacto, São Paulo é um estado extremamente forte no agro, tem uma indústria muito pujante, exporta muita coisa, aviões, né, uma boa parte do café, suco de laranja. Né? Então, São Paulo foi pego bem de cheio nisso daí. Será que também não é o caso desses empresários, governador, ir para os Estados Unidos também, sentar para conversar, será? Vocês colocaram coisas muito importantes. Tem razão a Carol de dizer que o estado de São Paulo é o mais impactado. Leia-se pela questão da carne, leia-se pela questão do suco de laranja. O estado de São Paulo é o maior produtor individual de suco de laranja do Brasil e nós somos os maiores exportadores do mundo, o Brasil como um todo. Leia-se em outros segmentos, como a questão de etanol, inclusive, e leia-se particularmente na indústria, aí a indústria tanto de aços planos, que são usados lá nos Estados Unidos para a fabricação de automóveis. Eles estão querendo diminuir o custo do automóvel americano para que concorra com os asiáticos e o custo adicional do nosso aço para lá vai impactar no preço do carro americano. Então, você tem razão, Valtênio, chamar outros agentes, outras personagens para este trabalho. E aí, destacadamente, os governos estaduais com as conexões. Amanhã, o governador Tarcísio também faz em São Paulo uma reunião com os setores envolvidos. Nós vamos estar fazendo em Brasília, o governo convocou também um comitê, então acho que essas conversas vão se intensificar ao longo da semana. E Valtênio, Carol, olha o que nós estamos dizendo. Nós estamos falando do breakfast, ou seja, o café da manhã do americano, em que o suco de laranja vai aumentar de preço, o café vai aumentar de preço e o bacon, a carne, vai aumentar de preço. É o café da manhã, portanto, o próprio consumidor americano será muito impactado disso, por isso, além de uma cadeia toda de processamento do suco, da carne, do café, que lá se tem e que será também sentida por eles. Ou seja, essa sensibilidade precisa existir, esse argumento nós precisamos colocar na mesa. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, perguntar para você sobre a lei de licenciamento ambiental. Vocês vão conseguir votar essa semana? Estamos muito empenhados nisso, Valtênio. A nossa prioridade é votar essa lei antes de encerrar o semestre. Eu quero reiterar que, ao contrário de algumas campanhas que estão sendo feitas, infelizmente são recorrentes essas campanhas, elas pegam um slogan, chamam PL da devastação. Aliás, esse nome não é novidade, né? Esse nome foi usado quando nós discutimos o Código Florestal. Foi usado esse argumento, que o Código Florestal ia promover uma devastação. É a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, do ponto de vista do campo. É uma legislação que hoje as entidades ambientalistas, que chamavam de lei da devastação,
o Código Florestal, hoje nos procuram para implementação plena do Código Florestal. Já está sendo implementado, preserva como nenhuma outra similar no mundo, e é isso. A legislação que nós vamos votar não abranda nada de exigências ambientais, só estabelece ritos para que tenham objetividade, para que tenham prazo de análise, para que as discussões que são feitas não sejam cada vez novamente realizadas. Então, ela busca muito mais ter um procedimento do que tratar de novas regras de licenciamento, tá certo? É prazo, isso tem barrado processo moroso de licenciamento, tem barrado investimentos importantes em vários segmentos, não só no mundo rural, mas no mundo urbano. São estações de tratamento de esgoto, são estações de tratamento de água, que muitas vezes ficam necessitando disso, instalações de infraestrutura, escoamento de safra, de transportes, são obras de mobilidade nas grandes cidades que ficam dependendo de autorizações que se prorrogam por anos e postergam o investimento no nosso país. Nós queremos votar, sim, o mais rapidamente possível, a lei de licenciamento ambiental. Queremos fazê-la esta semana. É isso, né, Carol? É isso, deputado. Obrigada pela participação, pela disponibilidade. A gente segue daqui acompanhando. Qualquer novidade, as portas estão abertas, viu? Uma semana animada, né, Carol? Valteno, vamos ter uma semana muito dinâmica essa semana, com esses temas como vocês colocaram. Além disso, tem a medida provisória do imposto de renda que nós vamos debater. Nós estamos fazendo um trabalho para manter também as agências reguladoras com força, para que a ANP continue seu trabalho de fiscalização e assim por diante. Então, uma semana cheia, se Deus quiser. Um abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, tchau, deputado. Abração, boa semana.